Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre provérbios nossos de cada dia. Essa playlist que nós decidimos falar sobre versículos, do livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Nessa playlist eu quero confessar aos irmãos como eu tenho aprendido em me aplicar ao estudo do livro de Provérbios. Então, logo de antemão, eu quero convidar você, leia, estude o livro de Provérbios. Uma vez eu ouvi uma recomendação do pastor Lucinho e eu comecei a seguir essa recomendação e essa mesma recomendação eu vou passar para você agora. Ele orienta que a cada dia do mês a gente pegue um capítulo do livro de Provérbios para ler. E você sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos e você vai ter, todo dia você vai ter um capítulo para você ler. Se você começar no dia 1º, você vai ler o capítulo 1 do livro de Provérbios. Então, eu achei isso muito interessante. Já há algum tempo eu venho fazendo isso e sempre que a gente vai ler novamente, nós temos uma nova perspectiva, conseguimos analisar de uma maneira diferente alguma coisa que a gente leu e que de repente passou, desapercebido, e aí o Espírito Santo, que é exatamente com quem nós contamos para entender a Escritura Sagrada, ele sempre vai estar pronto a nos orientar novamente. Mas, então, esse é um conselho que eu te dou. Leia o livro de Provérbios, estude, faça disso uma rotina, vai ser muito importante para você. E hoje, na nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia, eu separei para a gente compartilhar aqui Provérbios capítulo 29, o versículo 2, que diz o seguinte, na versão da revista, da Almeida, Revista e Corrigida. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse é o versículo tema, do nosso vídeo de hoje, nessa série nossa Provérbios Nossos de Cada Dia. Eu espero que você entenda, porque esse versículo aqui chama a nossa atenção, obviamente, deixando claro para nós, sem rodeio nenhum, que toda liderança, quer seja ela em qual instância for, vai repercutir na vida dos liderados. Ponto. Esse é um dado que a gente não tem como fugir dessa explicação, não tem como. E aí, no livro de Provérbios, quando eu fui estudar um pouquinho sobre esse versículo, e eu fui pegando algumas outras referências, e eu vou passar para você aqui, ó. Existe uma referência que diz assim, em Provérbios 11, 14. Não havendo uma sábia direção, o povo cai. É a parte A do versículo. Provérbios 11, 14. Não havendo uma sábia direção, o povo cai. Provérbios 29, versículo 4, diz o seguinte. Pela justiça, o rei estabelece a terra, mas um amigo de subornos a transtorna. Vai guardando aí que você vai entender onde nós queremos chegar. Provérbios 29, 14 diz assim: o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono. Outro versículo para nós entendermos aqui. Provérbios 28, o versículo 28. Diz assim, quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios que triunfam, que se engrandecem, os homens se escondem. Os homens de bem, se escondem. Outro texto que eu vou ler aqui, que está na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Eu quero chamar a tua atenção porque
esse versículo, ou esses versículos que nós lemos aqui em Provérbios, eles são declaradamente instruções para deixar bem claro para nós que se tivermos uma direção sábia, o povo vai prosperar em todos os aspectos, né? Aqueles, é claro, que quiserem seguir essa direção sábia. Mas se tivermos uma direção desonesta, o povo vai sofrer. Por quê, irmãos? Nós precisamos ser claros, bem claros em relação a isso. Seja em qualquer área da vida, se tem ali uma liderança e essa liderança ela é pautada, na verdade, a Bíblia vai apoiar a gestão, a direção, a liderança dessa pessoa. E os resultados, muito provavelmente, serão benéficos para todo mundo que está sendo liderado por aquele cidadão ou por aquela, né? Não importa se é homem ou mulher. Então a Bíblia está chamando a nossa atenção e é importante nós lembrarmos que na história bíblica, se você for ler lá o livro de 1º, 2º Rei, 1º, 2º Crônicas, conta a história dos reis de Israel. E ali, naquelas histórias bíblicas, né, do povo de Israel, nós temos ali várias histórias que contaram a ascensão e a derrocada, né, de vários reis que assumiram o governo de Israel. Alguns começaram muito bem, se deixaram, enquanto eles estavam ligados em Deus, ou seja, sendo justos, né, praticando a justiça, o povo prosperava, a nação prosperava. Quando eles começavam a se desviar para o caminho pagão, ou seja, se desviar dos conselhos de Deus, o povo começava a sofrer. E sofrer em vários aspectos naquela época. Se você tirar um tempo e for acompanhar isso, você vai ver. E os reinos, eles iam sendo trocados. E sempre que um rei assumia e que tomava a decisão de fazer a coisa certa, a primeira coisa que ele tomava tomava consciência era, bom, se eu quero fazer uma gestão correta, certa, honesta do povo, eu preciso então tirar do meio do povo ou do meio da minha gestão tudo aquilo que é errado. Então os reis que faziam isso, eles prosperavam e a nação também. E Deus, com a sua mão poderosa, cuidava daquele povo, restaurava a comunhão, restaurava o povo. Mas quando entrava, existem ali várias histórias, eu não vou entrar porque a gente não tem tempo para isso aqui, mas você precisa ler, mas é um apanhado geral, você vai entender claramente. E hoje, nós entendemos no mundo atual que existem várias nações que são governadas por governos corruptos, governos que são desonestos, governos que se baseiam na mentira, governos que se baseiam nas narrativas, governos que se baseiam em fazer com que uma quantidade pequena de pessoas que são chamadas de amigos do rei, essas pessoas obtenham os maiores e melhores benefícios, enquanto a grande maioria do povo sofre. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está provando para nós. Então, para nós encerrarmos aqui esse texto que nós lemos de Provérbios 29, 2, ele está dizendo que quando um justo governa, o povo se alegra, o povo prospera, o povo vai para frente, o negócio anda. Quando é um ímpio, o que é um ímpio? É aquele homem mau, aquele homem que gosta da impiedade, que ele gosta das coisas que são contrárias ao que Deus quer para ele e para o povo. Isso tem que ficar claro. E aí agora, para a gente terminar, olha o que diz aqui. O comentarista, o autor, ele escreveu aqui o seguinte, ó. Em Provérbios 11, 10, diz o seguinte: perecendo os ímpios, há júbilo. E aí, nós vamos chamar a atenção para o episódio que aconteceu lá com Esther. Lembra? Amã tramou lá alguma coisa para ele ser honrado no reino, diante do rei, e ele queria exterminar os judeus.
E com isso ele estava mirando em Mardoqueu para destruir completamente o Mardoqueu. Mas o jogo virou, porque Mardoqueu, que era um camarada que já tinha dado a sua contribuição para o reino ali, do reino onde Esté virou rainha, Mardoqueu já tinha dado a sua contribuição, porém ele não tinha sido honrado. Chegou um momento, se você for ler lá o livro de Esté, você vai entender que chegou um momento que o rei, Deus deu uma insônia santa, uma insônia naquele rei, e ele precisou que os seus servos lessem as crônicas, né, os registros lá do reino. E aí ele descobriu que tinha alguém que fez muito pelo rei, salvou a vida do rei e não tinha sido honrado. Esse era Mardoqueu. Então, Amã estava pensando que ele é que seria honrado. Ele queria matar os judeus, Mardoqueu, matar todo mundo, exterminar. Ele queria exterminar a raça judia naquela época ali do livro de Esté. Vai lá conferir que você vai entender. E talvez você entenda também o que está acontecendo hoje, ou o que acontece já há muito tempo com o povo de Israel, com os judeus. Não só em Israel, mas em todas as partes do mundo. Tá? A história conta isso daí, essa perseguição. Então, Mardoqueu acabou sendo honrado, recebeu honras, e o povo se alegrou, o povo se exultou, porque conhecia o caráter, as práticas de Mardoqueu. Então, Amã, que tinha preparado tudo, ele é que foi enforcado, na forca que ele tinha preparado para tentar enforcar Mardoqueu. E o povo se alegrou, se exultou, ficou contente, porque o ímpio pereceu. Meus irmãos, eu falo isso aqui com muita clareza. Durante muitos anos, eu fui enganado em relação à política. Dentro da igreja, eu fui orientado a não me preocupar, a não me meter com política, que igreja não deve se meter com política, isso e aquilo. Mas a bem da verdade é que hoje nós entendemos que quem comanda, quem é que comanda? Quem é que governa o país, uma nação, um estado, uma prefeitura, um município, né? Quem é que comanda? São os políticos. Então, se a igreja for omissa em relação a essas coisas, nós, como igreja, estamos fugindo do nosso papel de contribuir para que a nação, o estado ou os municípios tenham uma liderança correta, de gente justa, que vai estar lá no comando. Então, vamos se lembrar disso aqui, quando chegarem as próximas eleições, vamos se lembrar, quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio, o corrupto é que governa, o povo vai sofrer. Eu não preciso nem entrar em detalhes, você já sabe disso. Várias nações aí estão sendo comandadas por homens maus, ímpios, sanguinários, ditadores, essa é a palavra correta. E muita gente desses países certamente não se preocupou no começo em relação ao que estava acontecendo. Que Deus tenha misericórdia do povo do Brasil, para que mais pessoas, muito mais pessoas, se despertem em relação a isso, principalmente os cristãos, porque, infelizmente, ainda tem pastores que são omissos, que são, como diria, igual o sacerdote Eli, coniventes em relação a tudo que está acontecendo no meio da política e deixa o povo sem orientação em relação a quem vai votar. Agora, o recado para você que é um pastor, que é um líder, você pode não se meter com isso, deixar o povo sem orientação em relação ao voto, em relação à política. Você pode fazer isso, é um direito seu, mas saiba que isso vai ser cobrado de você. Sabe por quê? Porque o diabo e seus adeptos, eles estão usando de todas as estratégias possíveis para manipular não só os que estão no mundo, mas também os que estão dentro da igreja, para que votem em quem? Nos políticos corruptos, nos ímpios. Então depois não adianta. Agora, isso é omissão da liderança. Eu entendo assim.
Se você que está ouvindo aí entende diferente, pois muito bem, coloque aí nos comentários, dê a sua opinião sobre isso, porque a realidade é essa. Quando os justos, os honestos governam, o povo se alegra, exulta, prospera e a nação consequentemente. Agora, quando é o ímpio que está no comando, nós vamos ver várias e várias mentiras, narrativas, subornos, desonestidades, desvio de postura, desvio moral. Nós vamos ver tudo isso. Por quê? Porque é o ímpio que está governando. Então, que nós todos, como igreja, tenhamos isso no coração. Está na Bíblia aqui, essa orientação. Nós precisamos orar pelas autoridades? Precisamos. Mas nós precisamos também se importar, se interessar por saber quem são essas autoridades que nós estamos contribuindo para colocá-las lá no governo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e sempre que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser avisado. Essa foi a nossa série, mais um vídeo para a nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia. Que Deus te abençoe muito, a você e a toda a sua família. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.